Sou pastor aqui dessa igreja e queria agradecer aí os avisos, né? Tem bastante aviso. Queria que você participasse dessa igreja, né? Você viu que tudo que tinha de responsável a gente chamou a Sueli, né? Sabe por quê? Porque não tem voluntário. Então você precisa ajudar a Sueli, né? A distribuir os cargos um pouquinho, né? Então é bom que a gente tenha isso, né? Semana passada... Opa, deixa eu ver se vai funcionar aqui. Mateus, você colocou o negocinho lá para mim? Isso, então faz praticamente um mês, a gente eu estou trazendo uma mensagem sobre que o tema é o pão nosso, né? E todo mundo gosta de pão aqui, não é verdade? Quem não gosta de pão, né? Pão é uma coisa maravilhosa. E aí a gente está falando sobre o pão nosso, mas não é bem o pão que a gente come, mas a gente está falando sobre uma nutrição espiritual, né? E a gente viu numa dessas palavras que a palavra pão, ela revela, né? A palavra que procede da boca de Deus é o pão, e revela o pão. Que pão é esse? O propósito de Deus, o amor de Deus e a orientação de Deus, né? E a gente viu então também que Jesus Cristo, ele é o pão, é o pão vivo, e nessa pregação do pão vivo, a gente viu uma frase, uma ação que Jesus fez várias vezes na vida dele. Que ação é essa? Jesus tomou o pão, Jesus deu graças, partiu e deu aos seus discípulos. 4 verbos que mostram sobre a vida de Jesus, o ministério de Jesus, né? Isso significa que Jesus tomou o pão, que você é escolhido, deu graças, que você é abençoado, partiu o pão, você é quebrantado, e deu aos discípulos, você é enviado, né? Então, se você perdeu essa pregação, a gente gravou ela, aí se você perdeu, você vem falar para mim, que eu trago para você, né? Na semana passada, a gente fez uma pregação, a minha pregação foi como preparar o pão todos os dias. Por quê? Porque você não pode depender do pão dos outros toda hora. Claro que a gente tem padaria, né? A gente sempre vai na padaria, mas se você souber fazer o pão, é melhor, né? Principalmente quando você está sozinho, né? Eu morei no Amazonas, eu fui missionário durante 9 anos no Amazonas, e lá eu gostava muito de feijão, só que eu não sabia fazer feijão. Sabe o que acontecia? Minha mãe mandava feijão para mim no Amazonas. Aí chegou uma hora que eu criei vergonha na cara, eu falei assim, não é possível, né? Minha mãe vai ficar mandando feijão toda hora? Eu falei, mãe, para de mandar feijão, que eu vou aprender a fazer feijão. Aí eu aprendi a fazer feijão em casa, né? Então, assim, o que eu quero dizer para vocês é, você todo domingo, se você vier aqui, vai ter um pão para você. Todo domingo que você vier aqui, você vai ter uma palavra espiritual para a tua vida. Você vai experimentar o pão, você vai comer o pão, você vai se nutrir espiritualmente. Só que, e na segunda-feira? E na terça-feira? Que não tem o pastor Joel? Na quarta-feira não tem o pastor Joel? O único que tem o pastor Joel aqui é a Débora, a Sara e a Estela. São elas que tem o pastor Joel todo dia. Mas, aonde você vai receber alimento espiritual? Ah, pastor, eu posso assistir um YouTube. Você pode assistir um YouTube, tenho certeza. Mas o que eu falei semana passada, que nós precisamos aprender a fazer uma meditação, a buscar o Senhor. Você e a Bíblia todos os dias. E a gente falou sobre uma meditação chamada meditação caça ao tesouro, onde você pega um texto e você faz 4 perguntas para esse texto. Você pega o texto... E você pergunta, quem é Deus nesse texto? Você pergunta, quem sou eu nesse texto? O que é o mundo nesse texto? E o que eu devo fazer de agora em diante? São 4 perguntas, né? Quem conseguiu fazer essa devocional essa semana em casa? Olha que legal, que legal. Deu certo? Deu certo? Deu certo? Pessoal, essa devocional é muito simples. E você não precisa ficar lendo muito texto, você não precisa ficar lendo história de ninguém. Você olha para a Bíblia, você faz 4 perguntas para ela, e você pega as suas respostas, e nenhuma resposta precisa ser igual. Só que eu vou dar
Eu acho que muita gente essa semana procurou o vídeo da pregação da semana passada, né? Só que a gente teve um probleminha na gravação e aí a gente perdeu esse vídeo. Então, essa semana eu vou gravar de novo essa pregação e eu vou mandar para quem perdeu essa devocional, essa pregação, porque isso aqui é muito importante. Você precisa aprender a ler a Bíblia. Você precisa aprender a ouvir a voz de Deus sozinho em casa. E essa devocional é isso. Então, se você fez a lição de casa essa semana, eu dei mais ou menos 6 textos. Era para você fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. No domingo você não precisa, porque você já vem aqui comer comida na igreja, né? Então, ó, a gente preparou aqui para vocês mais um mês de devocional. E a gente vai estudar o livro de Marcos. E tá tudo separadinho aqui, tá? Como que eles vão receber? Tá aqui com a Sandrinha, ó. Aqui tá com a Sandrinha. Então, não vamos entregar agora não, que você vai ver a bagunça. Mas depois, procura a Sandrinha e vocês pegam esse kit de devocional para você fazer em casa. Eu tentei fazer o livro de Marcos. A gente só vai até o capítulo 8 aqui. Porque não precisa ler um capítulo por dia. Você precisa ler um trecho que tenha começo, meio e fim por dia. E você vai fazer uma devocional nele, tá bom? Para a gente poder crescer. Eu digo isso, pessoal, porque se tem uma coisa importante na nossa vida, é aprender a ler a Bíblia. Porque a Bíblia não é fácil de estudar. A Bíblia foi escrita centenas, milhares de anos atrás. Para você interpretar ela, você tem que estudar. Não é tão simples assim. Sabe quando Jesus chega lá no milagre da transformação da água em vinho? Aí a mãe de Jesus chega para Jesus e fala assim: Jesus, acabou o vinho. O que Jesus deveria fazer? Ah, minha mãe, pode deixar que eu vou resolver essa história, né? Mas não, você sabe o que Jesus falou? Falou assim: mulher, que tenho eu contigo. Eu sempre falava assim: meu, esse Jesus é muito mal educado, né? Chamou a mãe dele de mulher e ainda falou: que tenho eu contigo. Fala sério. Só que se você estudar a Bíblia, você vai perceber que naquela época de Jesus, chamar a sua mãe de mulher era uma das formas mais educadas e polidas que existia naquela época. É como se a gente falasse assim: sim, senhora minha mãe, pode deixar que eu resolverei este problema. É uma forma muito polida, mas lá naquela época de Jesus. Só que para a gente soa estranho você chamar a mãe de mulher: ô mulher, que eu tenho eu contigo, né? Então, assim, a gente precisa estudar a palavra, a gente precisa aprender a estudar a palavra, tá? Hoje, então, vai ser a última pregação do Pão Nosso, tá? Depois a gente já vai começar uma nova série. Aliás, na semana que vem é a semana da ação de graças, é o Thanksgiving. O Thanksgiving é um dia que a gente vai vir para a igreja e a gente vai ter um dia de agradecimento. A gente vai agradecer por tudo que Deus tem dado para a gente, todas as coisas boas, ruins desse ano, mas a gente vai ter um coração grato. Semana que vem você não pode perder. E ó, a gente vai almoçar aqui em cima, todo mundo junto, tá? E vai ser um almoço especial, mas não fala para ninguém, tá? Segredo entre nós. Senão vai vir 1000 pessoas aqui, a gente não vai dar conta. Brincadeira. Pessoal, a gente vai ter um almoço especial aqui. Vem com a gente, porque é uma forma de agradecer. E a gente da Igreja Trini, a gente quer agradecer você porque você está vindo. Você está participando, com a gente, ajudando no lanchinho, assistindo o culto com a gente. Então, a gente também quer oferecer algo para vocês. Então, semana que vem para cá, assiste o culto e já deixa reservado. A gente vai almoçar todo mundo junto aqui, tá? Vai ser um almoço gostoso, maravilhoso, né? Assim, muito legal, tá bom? Eu ia falar o que é, mas não vou falar. Eu só vou dar uma dica, parece comigo. É redondo e chato, tá bom? Mas assim, depois eu vou explicar para vocês o que é, tá bom? Vamos lá. A pregação de hoje, então, é a última pregação da série. E se o meu negocinho funcionar? Eu dei o tema dessa pregação de hoje de o pão da nossa salvação. O pão da nossa salvação.
Eu não sei se vocês sabem o que é isso aqui que está no chão. Parece uma tapioca, né? Sabe as bolinhas de tapioca? Mas essa aqui é uma imagem que estava tentando reproduzir como que foi o maná do deserto. O maná do deserto. E eu queria falar um pouco com vocês sobre esse maná do deserto. Vamos só colocar vocês em órbita, né, na história. Deus criou Adão e Eva se multiplicaram, eles pecaram, e aí começou a se criar uma multidão de pessoas, só que essas pessoas começaram a fazer tudo errado. Aí Deus chamou Noé para falar assim: olha, eu vou acabar com tudo, vou começar de novo, vou dar um restart, vou deletar tudo, fazer de novo. Aí o pessoal entrou na arca de Noé, o resto de todo mundo morreu, aí recomeçou tudo de novo, começou a crescer, veio muita gente. Aí Deus chamou Abraão, falou assim: Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, Jacó teve 12 tribos, e essas tribos se multiplicaram, e assim por diante. Mas sabe o que aconteceu? Chegou uma hora que esse povo desobedeceu a Deus. Se a gente tivesse obedecido a Deus, a gente não tinha passado por nada desses sofrimentos. Mas por causa da desobediência de Adão, todos nós já carregamos essa desobediência em nós. Ninguém precisa ensinar você a desobedecer, não é verdade? Ou será que você teve uma aula na faculdade um dia? Hoje a aula é como desobedecer. Não tem, não precisa. Seus filhos aprenderam a desobedecer aonde? Não vai falar que foi com o papai, né, mano? Não, a gente naturalmente, nós somos pessoas que já têm essa desobediência. E por causa da desobediência do povo, eles se tornaram escravos no Egito. Eles se tornaram escravos no Egito. E eles foram escravos, sabe quantos anos? 400 anos eles foram escravos no Egito. E aí aparece um camarada chamado Moisés. E aí o Moisés resolve tirar, Deus chama Moisés e fala assim: eu quero que você tire o meu povo da escravidão, porque eu quero colocar eles numa terra prometida. Só que para tirar eles do Egito, eles precisavam passar pelo deserto para chegar à terra prometida. E aí, como que se come no deserto? Como que você come num lugar onde não tem mercado? Como que você come num lugar onde não tem lugar para comprar comida? Que, aliás, tudo em volta é areia. E aí, Deus mostra da tua graça, enviando do céu uma farinhazinha, que quando você junta, e você, faz um negócio lá que ele vira um pão. E isso alimentou o povo durante 40 anos no deserto. E esse pão é a salvação deles. Então eu quero ler um texto com vocês, para a gente poder entender o que eu estou falando sobre o pão da nossa salvação. Êxodo capítulo 16, versículo 2 a 7 diz assim: no deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão, e disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor tivesse nos matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram nesse deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. No sexto dia, trarão para ser preparado o dobro do que recolherem nos outros dias. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito. E amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor viu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Então olha só que interessante. O povo de Deus foi liberto da escravidão, já poderia ser grato no coração, não é verdade? Mas aí o que acontece quando você começa a sofrer? Você começa a reclamar.
Quem aqui não reclama? Levanta a mão, brincadeira, não precisa levantar. mas tem gente que reclama, mas tem gente que reclama o dia inteiro. Reclama o dia inteiro. Desde a hora que acorda já está reclamando, já está murmurando, já acha ruim isso, já acha ruim aquilo, que eu não gosto de calor, aí eu não gosto de frio, aí eu não gosto do vento, aí eu não gosto de pão frio, gosto de pão quente. Você já percebeu que sai mais reclamação do que agradecimento da nossa boca? A Bíblia fala que a boca fala o que está cheio o coração. Será que no seu coração tem mais murmuração e reclamação do que agradecimento? Então vem domingo que vem nessa igreja, porque domingo que vem vai ser o domingo que a gente mais vai falar obrigado na nossa vida. Vai ser o domingo do agradecimento, o domingo da ação de graças. Mas olha só, esse povo começou a reclamar com Arão e com Moisés, e começou a reclamar, mas lá, a gente morava lá tinha carne, tinha cebola, eu era escravo, mas tudo bem, pelo menos eu tinha o que comer, não é verdade? Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês, você tem prazer de ajudar alguém que só fica reclamando de você? Você tem prazer de ajudar alguém que toda hora está reclamando de alguma coisa de você? Eu não tenho. Mas Deus tem. Olha só. Deus, olha só o que Deus está revelando a pessoa dele. Ele poderia simplesmente falar assim, está reclamando? Então você que se vire. Você que se vire. Por isso que eu falo que o contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor é o desprezo. O contrário do amor é o desprezo. Se você não gosta de alguém, é simples. Fala com a minha mão. Não quero mais olhar para você, não quero mais falar com você. Isso é o contrário de amor. O ódio, você ainda tem alguma coisa por essa pessoa, né? Quando você está apaixonado por alguém, você não tira essa pessoa da cabeça, né? A pessoa fica na sua cabeça o dia inteiro, semana inteira. Mas quando você odeia alguém, essa pessoa também não sai da sua cabeça. Você fica com essa pessoa na sua cabeça. Detesta aquela pessoa, detesta aquela pessoa, detesta aquela pessoa. Ai, já estou pensando naquela pessoa de novo. Verdade. Existe uma coisa muito parecida entre o amor e o ódio. Isso que eu falo, pessoal. Sabe aquela pessoa chata do seu trabalho? Ao invés de você ficar com ela na tua cabeça, deixa ela para lá. Deixa ela para lá. Você gasta muita energia com aquelas pessoas chatas. Verdade? Você fica com aquelas pessoas chatas na tua cabeça. É você que está colocando, ela não está nem aí para você. Então, pessoal, o Deus, ele está mostrando a graça dele através da provisão do pão. Então, eles iam passar pelo deserto, e nesse deserto que a gente vai falar agora, o deserto é algo terrível, pessoal. Na verdade, tudo que é como deserto nas nossas vidas, você pode enxergar de duas maneiras, de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Outro dia eu fui na casa de uma senhora que ela tem problema no joelho. Aí, essa senhora com problema no joelho, tem uma escada gigante na casa dela. Aí, ela estava ali, eu estava orando por ela e o marido dela também tinha problema no joelho. Aí ela falava assim, mas é porque essa casa tem uma escada muito grande e ela atrapalha a minha vida. Aí eu falei para ela assim, senhora, deixa eu te falar uma coisa. Você pode olhar essa escada de duas maneiras. Você pode olhar essa escada como a sua inimiga, alguém que quer te derrubar e quer te fazer cair e quer quebrar as tuas pernas. Ou você pode olhar essa escada como a sua personal trainer. Olha para a escada como a sua personal trainer. Como aquela fisioterapeuta que está te ajudando a fazer exercício todo dia, subir a escada todo dia. Para que pagar academia, mano? Sobe escada. Não é verdade?
Se você olhar para a sua escada como a sua professora, a sua treinadora, você vai ter uma vida diferente. Você não vai mais ter aquele ódio no coração, ai meu Deus, tem uma escada na minha casa. Não, você vai falar, graças a Deus que eu tenho uma escada na minha casa. Você sabia que o lugar, já ouviu falar na Zona Azul? Zona Azul não é o lugar que a gente estaciona carro e coloca Zona Azul, não. Existe no mundo um negócio chamado Zona Azul. A Zona Azul são os lugares onde as pessoas vivem mais tempo. A maior quantidade de centenários, de pessoas com 100 anos, vocês sabem onde é? É num lugar chamado Okinawa. E você sabe o que tem em Okinawa, na cidade das pessoas que envelhecem e que vivem mais tempo? Sabe o que tem em Okinawa? Um monte de ladeira. Um monte de ladeira. E sabe o que acontece quando as pessoas olham para as ladeiras, olham para aquelas subidas gigantescas? Elas agradecem. Ainda bem que eu vou subir isso aqui e eu vou fazer o meu exercício de hoje. A pior coisa, pessoal, é você ficar sentado na tua televisão, sem fazer nada, tomando Coca-Cola e comendo bolachinha. Só. É isso que te mata. A escada não te mata. O deserto não te mata. Nós passamos por desertos nas nossas vidas. Eu não sei quantos hoje estão passando por desertos na sua vida. Mas eu vou falar para vocês que não é nem só um deserto. Esse povo que encontrou o maná onde? No deserto, né? E no deserto, eles encontraram a provisão de Deus. Mas eu quero dizer para vocês que na nossa vida, a gente não só passa por deserto, mas a gente passa por desertos, vários desertos. E eu vou mostrar para vocês que a Bíblia está cheia de desertos. Para começar, quando Deus criou o homem e a mulher, Ele criou o homem e a mulher e colocou eles aonde? No jardim do Éden, não é verdade? Depois, no jardim é deserto? Não, cara, o jardim é maravilhoso. O jardim tem tudo, tem fruta, tem tudo. Só que o que aconteceu em Gênesis 3, eles escolheram o pecado. O que aconteceu? Eles foram expulsos do jardim. Para onde eles foram? Para o deserto. Para o deserto. E o deserto não é só lugar seco, tá, pessoal? Porque lá, na vida de Noé, também você vai ver que Noé, ele passou por um deserto, mas o deserto de Noé foi bem molhado. Noé passou 40 dias flutuando numa arca, lá com centenas e milhares de animais. Sabe que um dia me falaram, você que reclama da sua igreja, né? Um dia me falaram o seguinte, a igreja é que nem a arca de Noé. Se não fosse a água lá fora, eu não ia aguentar o cheiro aqui dentro. Pessoal, é verdade. Nem toda igreja é perfeita. Toda igreja tem alguma falha, não é verdade? Mas se não fosse a água lá fora que está matando todo mundo, eu não ia aguentar o cheiro que está aqui dentro, mas eu aguento, né? Mas Noé passou por um deserto, ele passou pelo deserto das águas. E depois a gente vê Abraão também passou uma vida no deserto, e lá no deserto, Deus falou assim, você que ganhou seu filho com 100 anos, agora eu quero que você entregue, que você mate o seu filho. Abraão experimentou o deserto de ter que entregar o seu próprio filho. Depois Isaac, né, ao Jacó experimentou o deserto. O deserto do Jacó tinha um nome. O deserto de Jacó tinha um nome, o nome era Labão. O Jacó era ruim, ele encontrou um cara pior que ele. O Labão foi o deserto de Jacó. Jacó sofreu na mão de Labão. Jacó experimentou o deserto. E depois Jacó teve um filho, e esse filho chamava José. E José também teve um deserto que eram os irmãos dele. Os irmãos bateram em José, venderam José como escravo, e José ficou preso durante toda uma vida. Depois ele foi solto, depois ele foi preso de novo. Olha que deserto terrível que a gente passa. José passou pelo deserto, né? E a gente vê pessoas passando por vários desertos.
A gente vê aqui Moisés passou pelo deserto. Moisés, ele estava ali no Egito, ele foi criado como um príncipe, só que aí ele descobriu que ele fazia parte do povo judeu, viu um egípcio batendo no judeu, aí ele foi lá e matou esse egípcio. Só que aí o que aconteceu? Ele teve que fugir do Egito, e ele foi para a terra de Midian, que é um deserto, e passou anos no deserto, até Deus chamar o Moisés para libertar o povo de Israel. E por fim, eu posso falar vários desertos aqui, mas acho que um deserto que tem muito a ver com a gente é o deserto de Jesus. Jesus não fez nada de errado, não é verdade? Jesus era o próprio Filho de Deus aqui na terra, mas Jesus passou pelo deserto. Jesus sabe do que você está passando, porque a gente vive momentos de deserto. Nós vivemos momentos de deserto. Sabe, esse deserto que o pessoal encontrou com o maná, deixa eu falar para vocês uma coisa muito interessante. O povo de Israel, eles saíram aqui dessa região do Egito, e eles foram até aquela região de Jericó, Esbom, lá em cima. Uma coisa muito interessante do deserto é que, olha só o caminho que o povo de Deus fez para chegar ali em Esbom. Eles saíram aqui de Gozen, Pitom, aí eles vieram aqui, passaram por Mara, Elim, até o Monte Sinai, onde recebeu os 10 mandamentos, aí subiu, passou pelo deserto de Parã, Maquelote, Cades Barneia, deserto de Zin, aí eles podiam ir reto, não, eles desceram para cá, e eles foram Jodabá, Edom, por Moabe, subiu aí que chegou lá no Hebron. Estava conversando com a minha filha ontem, se na época desse povo que saiu do Egito para ir para a Terra Prometida, se eles caminhassem em linha reta, 15 quilômetros por dia, eles chegavam em 7 dias. Se eles, dá mais ou menos em linha reta, dá mais ou menos 600 quilômetros. 600 quilômetros. De avião, 600 quilômetros dá quanto? 1 horinha. Quanto tempo eles levaram para chegar do Egito até a terra de Canaã? 40 anos. 40 anos. Quanto tempo está durando o seu deserto? Poderia chegar mais rápido? Poderia. Mas deixa eu falar uma coisa importante para vocês. Por que a gente precisava passar do deserto? Porque o deserto, na verdade, nas nossas vidas, o deserto é necessário. O deserto, na verdade, é também um processo de cura. O deserto também é para nós um processo de amadurecimento. É um processo de aprendizado. E é um lugar de provação, mas também é um lugar onde você tem a aprovação para você ser aprovado. O deserto é necessário nas nossas vidas. Nossos adolescentes aqui. Pessoal, que série que você está hoje? 6º ano. Falta quanto para você acabar a escola? Meu Deus, falta muito para acabar a escola. A gente, quando eu estava na 5ª série, eu falava assim, meu Deus, quando que isso vai acabar? Meu Deus, não acaba nunca. Cadê os feriados? Quarta-feira tem feriado, pessoal, calma. Não é verdade? A gente olha para a nossa escola hoje, quem é adulto, olha para trás e fala assim, até que foi rápido. Mas quem está na 5ª série, Jesus, não acaba nunca. Não acaba nunca. Mas se você não passar pela 4ª série, 5ª série, 6ª série, 7ª, 8ª, 1º ano, 2º ano, 3º ano, vestibular, faculdade, mais 5, 6 anos de faculdade. Aí quem faz medicina tem que fazer residência,
pós-graduação, doutorado. A gente vai passar a vida estudando? Vai. Porque é um processo. É um processo. A nossa vida é um processo. E o deserto é necessário para nós. Por isso que a gente passa por desertos. Talvez você ficou longe de Deus e todo esse tempo é um deserto na sua vida. Você está precisando encontrar um lugar de descanso, um oásis na sua vida. Um lugar onde você possa recarregar suas baterias, se fortalecer de novo. A gente passa por muitos desertos. Às vezes os desertos demoram para acabar. Às vezes demora 4 anos, 5 anos, 20 anos. Para eles demorou 40 anos. 40 anos de deserto. A pergunta que eu acho que a gente tem que fazer é: que deserto que você está passando hoje? Qual é o deserto que você está passando hoje? Qual é o deserto? Qual que é esse lugar árido? Sabe, sem alegria, sem força. Mas você pode, mais uma vez, você pode enxergar o deserto como seu inimigo, ou você pode enxergar o deserto como uma passagem para uma vida melhor. E eu gostaria que você enxergasse isso. Eu gostaria que você enxergasse que mesmo no deserto, Deus cuida de você. Mesmo no deserto, Deus cuida de você. Estava lembrando de uma história do Elias. O Elias, ele teve um tempo de depressão. Eu não sei quantos aqui já experimentaram depressão. A depressão é uma doença que você perde a vontade de tudo. A comida perde o gosto. Você não tem vontade de levantar da sua cama. Você não tem vontade de fazer nada. Você não tem alegria de fazer nada. E o Elias chegou nesse ponto, num ponto de depressão. Ele chegou a falar para Deus: "Ó Deus, eu quero morrer. A vida não tem mais graça. Acaba comigo." Só que Deus tinha planos com Elias. E sabe o que o Deus falou assim? "Elias, dorme." Aí ele dormia, ele acordava, ele não tinha vontade de fazer comida. Sabe o que aconteceu? Os corvos, os pássaros, vinham trazer pão para o Elias. E eu vou te dizer, existem pássaros que estão tentando cuidar de você. Aqui nessa igreja tem um pássaro gordo chamado Pastor Joel, que quer cuidar de vocês. Quer cuidar de vocês. Eu quero alimentar a vida espiritual de vocês. Eu quero orar por vocês. Todo mundo que mandou, porque eu falei na semana passada, que se você mandar a resposta de oração para mim, da sua devocional, eu ia orar por você. Quem não escreveu, perdeu. Você perdeu. Eu podia ter orado por você, você perdeu. Você perdeu. Gravei uma oração, todo mundo que me escreveu. Quem escreveu e recebeu oração essa semana, levanta a mão. Aí, ó, todo mundo que me mandou a resposta, eu orei por você essa semana. Teve gente que me mandou todos os dias. Tiveram 35 pessoas que me mandaram mensagem quase todos os dias. E eu pude mandar uma oração para essas pessoas. Talvez você esteja passando por um deserto, mas a igreja Trine é o corvo que quer trazer um pãozinho para você, que quer trazer uma alegria para você, que quer fortalecer espiritualmente você. E aí vamos passar do deserto para o pão, porque foi no deserto que a gente encontrou o pão. Que pão? O pão que vem de Deus. Êxodo capítulo 16, versículo 11 a 16, diz: "E o Senhor disse a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas. Responda-lhe que ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, e no final da tarde aparecerão codornizes que cobriam o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos, semelhante a geada, estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: o que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhe Moisés: este é o pão
que o Senhor lhes deu para comer. Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolheu quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. E olha só que engraçado, ele fala assim, na sexta-feira, pega uma porção dobrada, porque sábado é dia do descanso, então não é para você trabalhar. Por isso que eu dei para vocês 6 devocionais, para você fazer de segunda até sábado. Sábado você não ia fazer devocional, eu vou fazer a devocional para vocês, é a pregação de hoje. E aí amanhã já começa de novo, amanhã começa com Marcos capítulo 2, versículo 23 até 28. E aí segunda-feira, terça-feira, Marcos 3 de 1 a 6. Quarta-feira, Marcos 3, 7 a 12. Um pouquinho só de texto, mas para você fazer uma devocional. O pão, Deus mandou o pão, mesmo o povo reclamando, Deus mandou o pão. A pergunta que a gente precisa fazer talvez é: que pão é esse? Que pão é? O que significa esse pão? E eu vou dizer para você, o pão significa a provisão de Deus na sua vida. O pão significa o cuidado de Deus na sua vida. O pão significa a revelação de Deus na sua vida. Deus se revela no deserto, Deus se revela na sua provisão, Deus se revela na sua vida. O pão significa o sustento que você tem todos os dias. Pessoal, às vezes as pessoas elas reclamam, sabe por quê? Porque elas esqueceram que não era nem para você estar vivo hoje. Você esqueceu que não era nem para você estar vivo hoje. Você está vivo hoje por causa da misericórdia de Deus. Porque se fosse por causa do seu pecado, já era para você estar morto. Mas por causa da misericórdia de Deus, e eu já falei para vocês, o que é misericórdia? É olhar para a nossa miséria. Deus olhando para a nossa miséria, Ele te deu mais uma chance. Ele está te dando mais uma chance. Essa igreja Trini, muita pessoa tem falado para mim, é a igreja da segunda chance. Você está tendo uma segunda chance de se conectar a Deus, de se conectar ao corpo de Cristo, de pertencer a um grupo que faz parte do reino de Deus aqui na terra, a manifestação de Deus e do Espírito Santo aqui na terra. É a sua segunda chance. Deus está te dando mais uma chance de você conhecer esse pão, essa provisão, esse cuidado de Deus, essa revelação de Deus, esse sustento de Deus. Mas deixa eu dizer para vocês que o pão, o maná que apareceu no deserto, na verdade, a maior definição é a salvação. O pão foi a salvação de Deus nas nossas vidas. E quem é a nossa salvação? A nossa salvação é o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é o pão da vida, Jesus é o pão que veio do céu, Jesus é a nossa salvação. Você precisa receber esse pão. Olha só que interessante, saindo do Velho Testamento, indo para o Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 31 a 35, diz assim: os nossos antepassados, olha lá a história de Êxodo, os nossos antepassados comeram maná do deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer pão do céu. Declarou-lhe Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés que lhes deu o pão do céu, mas o meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca mais terá fome, aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Queridos, queridas, a salvação
está em Cristo Jesus. Se você quer ser salvo, você precisa comer desse pão. Olha só que interessante. Para mim, a mesma resposta de Jesus, quando ele fala assim, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca mais terá fome, aquele que vem a mim nunca mais terá sede, é uma frase muito parecida que a mulher samaritana teve quando ela conversou com Jesus. Jesus falou assim, olha, se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais vai ter sede. E aquela mulher samaritana, ela ia buscar água no deserto ao meio-dia, porque ela não queria encontrar com ninguém, porque ela tinha vergonha das coisas que ela já fez. Quantas coisas que você olha para trás na sua vida, e você pensa assim, ai que vergonha do que eu fiz. Ai que vergonha das coisas que passaram na minha cabeça. Ai que vergonha de coisas que eu fiz e que maltrataram as pessoas. Quantos de vocês olham para trás e ficam com vergonha daquilo que você fez no seu passado? Mas Jesus, ele diz, venham a mim, bebam a minha água, comam do meu pão, porque se você comer do meu pão e beber da minha água, você nunca mais vai ter fome, você nunca mais vai ter sede, e aquela vergonha que você tinha, vai se transformar em alegria. Nosso Deus, ele é o Deus da salvação, é o Deus da salvação. Jesus é a nossa salvação. Ele diz assim, volta. Esse Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Não existe nenhum outro nome que pode te salvar além do nome de Jesus. Nenhum nome. Seu presidente não pode te salvar. O presidente dos Estados Unidos não pode te salvar. Seus pais não podem te salvar. O único nome que pode salvar é o nome de Jesus. É o nome de Jesus. Jesus, ele quer salvar as pessoas. Jesus quer salvar você, só que Ele não pode salvar se você não entregar sua vida para Ele. Se você tentar segurar sua vida e tentar fazer do seu jeito, você não vai receber a salvação que vem desse nome de Jesus. Sabe, pessoal, aonde começou essa história da redenção? A história da salvação? Vocês sabem aonde começou a história da redenção? A história da redenção começou lá em Gênesis capítulo 3. No momento em que o homem e a mulher escolhem pelo pecado, lá no versículo 15 diz assim, porém inimizade, Deus falando para a serpente, tá? Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Quem é o descendente da mulher que ferirá a cabeça da serpente? Jesus. Jesus é aquele que vence a morte. Mas eu penso assim, será que a salvação é para todos? Será que Jesus morreu para todos e todo mundo vai ser salvo? Se fosse assim, você não precisava nem vir para a igreja. O que você está fazendo aqui? Vai dormir. Não, a salvação não é para todos. Existe uma teoria teológica chamada universalismo. A teologia universalista diz que todos vão para o céu. Morreu, vai tudo no céu, acabou. Aí junta com o aniquilacionismo, que é, depois da morte não tem mais nada. Morreu, acabou, não tem mais nada. Mas o que eu leio na Bíblia é diferente. A Bíblia fala, existe algo depois da morte. Existe algo eterno. Dois caminhos na eternidade. Ou você vai passar a sua eternidade no céu com Deus, ou você vai passar a sua eternidade no inferno sem Deus. Qual é a sua escolha? Sabe, pessoal,
Quando você vai para Mateus capítulo 1, logo quando Maria recebe o chamado de ser mãe de Jesus. A Maria, olha só o que está escrito em Mateus capítulo 1, versículo 21, diz assim: ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado. Ele não vai salvar todos, ele vai salvar o seu povo. A questão é, você faz parte desse povo ou não? Quem faz parte desse povo? São as pessoas que entregaram as suas vidas para Jesus. E aí, voltando lá para João capítulo 6, quando a gente volta para João 6, diz: quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhe dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. E eu queria dizer para vocês que o povo de Deus é o povo que come a comida que permanece para a vida eterna. Eu queria dizer para vocês que nós precisamos comer desse pão que vem do céu. O versículo 30 e 31, ele vai dizer assim: então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná do deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer o pão do céu. No Velho Testamento eles comeram o pão do céu, mas hoje no Novo Testamento, hoje nos dias de hoje, nós precisamos comer do pão da vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, mais uma vez, para terminar minha pregação de hoje, que pão é esse? Que pão é o pão da salvação? Esse pão é o nosso Jesus. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca mais terá fome. Aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Todos nós precisamos desse pão. Eu queria pedir para você fechar os seus olhos nesse momento e abaixar sua cabeça. Quero orar por você. Quero pedir a bênção de Deus por você. Mas eu queria que você tomasse um tempinho da sua vida para que você repensasse o que você está comendo, o que você está bebendo. Você está bebendo da sua própria força? Você está bebendo da sua imaginação? Você está bebendo da realização dos seus sonhos, simplesmente? Ou você está bebendo de Jesus? E eu queria fazer uma pergunta para você. Deus está falando no seu coração hoje. Deus está perguntando para você: quer comer desse pão? Deus está perguntando para você: quer beber dessa água viva? Eu quero dizer para você, se você quer receber desse pão, se você quer que Jesus entre no seu coração, eu quero orar por você hoje. Se você quer entregar sua vida para Jesus, eu quero te ajudar a fazer isso. Eu quero orar com você, e eu vou ensinar você a orar. Eu vou orar e você vai repetir. Mas eu quero perguntar: você quer entregar sua vida para Jesus hoje? Se você quer entregar sua vida para Jesus hoje, levanta sua mão aí do seu lugar que eu quero orar por você. Amém. 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 Pode abaixar sua mão. Eu quero que você repita essa oração comigo. E eu vou pedir para todo mundo repetir também, para a gente não deixar os nossos irmãos que estão entregando a vida para Jesus constrangidos. Então todos vamos repetir a oração, tá bom? Senhor Jesus, muito obrigado pela tua salvação. Muito obrigado porque o Senhor não me abandona no deserto. Não deixa eu morrer no deserto, mas o Senhor é o pão da vida, e eu quero esse pão
na minha vida. Eu te aceito, Jesus, como Senhor, como Salvador da minha vida. Eu abro meu coração para que o Senhor entre em mim, para que o Senhor encha-me de Ti. Eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo das minhas vergonhas, e eu te peço, me dá vida eterna, para eu viver para sempre com o Senhor. Obrigado, Jesus, por me aceitar como seu filho, sua filha. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria convidar você para ficar em pé, e eu queria que a gente pudesse terminar esse momento com a oração do Pai Nosso. Depois a gente vai ter um momento de adoração, rapidinho, a gente vai ter um momento de adoração, e depois eu vou fazer uma oração da bênção apostólica, tá? Mas eu queria que a gente pudesse estar orando junto à oração do Pai Nosso. Se você não sabe, eu vou colocar ela aqui. Vamos orar todo mundo junto? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Ensina-me teu caminho, Senhor, e andarei na tua luz. Dá-me um coração entregado a Ti. Deus, purifica-me, limpa-me, Senhor, limpa-me de tudo, pode o teu ruim, purifica-me, limpa-me, Senhor, limpa-me de tudo que mede o fluir teu amor. Amém, amém. Vamos estar recebendo a bênção apostólica então? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós aqui presente, de agora para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado. Fala para ela, não perde domingo que vem, que é o domingo de ação de graças. Não perde domingo que vem, que domingo que vem é o domingo de ação de graças. Tá bom? Deus abençoe a todos. Tudo bom? Tudo bom? Ih, brother, Deus te abençoe, mano. Deus te abençoe. Léo. Deus te abençoe, toma. Deus te abençoe, Kaká. Comendo aí, bro. Remédio? Dri. Deus te abençoe. Pastor, sabe o que aconteceu na live? O quê?